Sejam bem-vindas e bem-vindos ao 4º episódio do Boca de Cena, o programa do podcast Avelola que trará aos nossos queridos ouvintes leituras de contos e textos teatrais na voz dos atores e atrizes da trupe. No programa de hoje, você vai ouvir a leitura do conto Sonhos, do nosso querido escritor russo Anton Chekhov, na voz dos atores Eduardo Giacomini, Evandro Santiago e Marcelo Rodrigues, integrantes da trupe Avelola. Antes de tocarmos o terceiro sinal, lembre-se, o podcast Avelola é uma iniciativa independente. Para que possamos seguir gravando, é importante que muitas pessoas nos escutem. Então não deixe de divulgar os episódios e compartilhar com seus amigos e familiares. Venha conosco nessa aventura artística. Tenham todos uma ótima viagem. 2 soldados escoltam para a cidade um vadio que não se lembra quem é. O homem que escoltam não é absolutamente o que poderíamos imaginar um perigoso foragido. Os andarilhos estão caminhando há muito tempo, mas apesar de todos os seus esforços, não conseguem sair do mesmo trecho de terreno. Diante deles, estendem-se 10 jardas de estrada marrom escura, lamacenta. Atrás deles, outras tantas nas mesmas condições. Para além, de qualquer lado que se virem, levanta-se espessa muralha de branco nevoeiro. Caminharam muito e caminham ainda, mas o terreno não muda nunca. A muralha não se aproxima nunca, a terra continua a mesma. De quando em quando, ferem-lhes o olhar faíscas de alvas, irregulares malacachetas, ou afundam num buraco, ou em algum sulco cavado pelos carros erradios. Uma grande poça d'água lamacenta brilha por um instante, ou uma sombra vagamente delineada surge súbita e inesperadamente diante deles. Mais perto chegam, menor e menos confusa se torna a visão. Aproximam-se ainda mais, e diante deles cresce um poste curvo, marcando as distâncias da estrada com seus algarismos meio apagados. Ou uma goreira bétula, nua e molhada, qual um mendigo de beira de estrada. A bétula está resmungando alguma coisa com suas remanescentes folhas amareladas. Uma delas cai e flutua indolentemente sobre o solo, até que de novo surja o império da bruma, da lama e da grama barrenta. Pesadas, tristes lágrimas gotejam dessas lâminas. Não as lágrimas da calma alegria que a terra chora quando encontra e segue o sol de verão e com as quais estanca a sede dos francolins, das codornizes e das graciosas narcejas de bico comprido. Os pés dos viandantes sentem-se presos na lama espessa, pegadiça. Cada passo custa-lhes um esforço enorme. Andrei Pitaca sente-se ligeiramente contrariado. Examina de soslaio o vagabundo e esforça-se por compreender como um ser vivo e sóbrio pode esquecer o próprio nome. Pertences à igreja ortodoxa, não é? Pergunta-lhe. Pertenço? Responde brevemente o vagabundo. Foste batizado? Naturalmente que fui. Vou à igreja, observo as festas e não como carne nos dias de abstinência. Bem, então por que nome posso chamar-te? Chama-me pelo nome que bem entenderes, rapaz. Pitaca sacode os ombros e dá uma palmada na coxa direita, extremamente perplexo. O outro soldado, Nikander, mantém-se em profundo silêncio. Não é tão simplório como Pitaca e evidentemente conhece os motivos que levam um membro da igreja ortodoxa a manter velada sua identidade. Sua expressiva fisionomia está altiva e fria, caminha à parte e não gosta de prosa fiada com os companheiros. Parece que se esforça por mostrar a todos e a tudo, mesmo a neblina, quão grave e sensível ele é. Somente Deus sabe o que pensar de ti. És camponês ou não?
És um cavalheiro ou não? Ou és alguma coisa entre os dois? Um dia, eu estava pescando de peneira num açude e apanhei um pequeno monstro do comprimento deste meu dedo, com guelras e calma. Pensei comigo, isso é um peixe. Mas lancei uma nova olhada e quero ser maldito se o bicho não tinha patas. Não era um peixe. Não era um réptil. Só o diabo sabe o que era aquilo. Eis precisamente o que tu és. A que classe pertences? Sou mujik por nascimento. Minha mãe era ama na casa de um nobre e tinha todas as coisas boas que o coração pode desejar. E eu, como nasci dela, pertencia àquele solar enquanto ela lá viveu. Mimavam-me, estragavam-me e castigavam-me, até que me transformaram de um Zé Ninguém numa criatura de tratamento. Dormia em leito, tinha um jantar real todos os dias e usava calça finas como qualquer rapazinho nobre. O que tivesse minha mãe para comer, também tinha eu. Ah, como vivíamos bem! Os doces e bolos que comi na minha meninice, se eu os pudesse vender, daria para comprar um bom cavalo hoje em dia. Minha mãe ensinou-me a ler e escrever desde a mais tenra infância. Que Deus dê saúde à minha mãe, se ela ainda estiver viva. Se já morreu, guardai a sua santa alma, Senhor, em vosso reino celeste, onde os abençoados encontram a paz eterna. O vadio descobriu a cabeça de fios arrepiados, elevou os olhos ao céu e fez o sinal da cruz 2 vezes. Se não fosse minha santa mãe, agora eu seria um simples mujik, completamente ignorante. Certos homens acham prazer apenas na vodka e na algazarra, mas eu, quando tenho tempo, sento-me num canto e leio um livro. E quando leio, choro, choro, choro. Por que choras? Porque as coisas que eles contam são tão tristes. Algumas vezes, paga-se apenas 5 kopecks por um livro. E chora-se e lamenta-se até o desespero. Teu pai já morreu? Não sei, rapaz. Não sei quem foi meu pai. Minha mãe morou toda a vida com a nobreza e jamais desejaria casar-se com um camponês. Quer dizer que ela voou alto, talvez ao ninho do patrão? Assim é. É um grande pecado dizer isso, mas, não obstante, talvez eu tenha sangue nobre nas veias. Pitaca escuta-o, fita-o cheio de assombro e torna a agitar os ombros e a bater na coxa, agora na esquerda. Depois de andarem 4 milhas, os soldados e o vagabundo sentam-se num montículo para um pequeno repouso. Caro ouvinte, interrompemos a leitura do conto para lhe dar uma informação dos bastidores da Avelola. Antes da pandemia, os atores Eduardo Giacomini, Evandro Santiago e Marcelo Rodrigues estavam propondo uma cena a partir desse texto de Tchekhov no processo de criação do espetáculo Cão Vadio, que deveria ter estreado no dia 8 de abril de 2020. Quando pausamos os ensaios por causa da pandemia, pensamos que logo retornaríamos. Porém, 6 meses se passaram e infelizmente as coisas não voltaram ao normal. Por isso, criamos esse podcast, para ficar pertinho de vocês através das ondas sonoras da podosfera. Na próxima semana, vamos disponibilizar a segunda parte do conto Sonhos, para você aproveitar com calma os últimos episódios da primeira temporada do Boca de Cena. Mas, antes de nos despedirmos, interrompemos a nossa programação para uma notícia de última hora do nosso correspondente, Beto Bruel. Mas em curitibanos, o grande naturalista Saint-Hilaire deu uma entrevista para o jornal A República e ele notou, ele fala isso numa entrevista, ele notou que os paranaenses do Planalto de Curitiba, aqui, região metropolitana, ou dos Campos Gerais,
eram principalmente dopados de melancolia, hein? Dopados de melancolia. Ô, Saint-Hilaire, que barbaridade, hein? Então, ou seja, isso ele notou que nós, curitibanos, somos dopados de melancolia, dia 19 de novembro de 1893, do jornal A República. Saint-Hilaire, dopados de melancolia. É nóis. E aí, gostou desse episódio? Então compartilhe com seus amigos e familiares. O podcast Avelola está disponível em todas as plataformas. Escolha a de sua preferência. Lembrando que você pode mandar perguntas para o podcast Avelola através do nosso Instagram e Twitter, @ave_lola, ou pelo número do WhatsApp 9668-8927. E também temos um canal no YouTube. Lá vocês conseguem acompanhar as nossas produções visuais, mini-documentários, entrevistas e webséries. Um abraço e até o próximo episódio. Esse episódio foi apresentado por Luiz Fernando Nicolosi. Elenco: Eduardo Giacomini, Evandro Santiago e Marcelo Rodrigues. Trilha sonora: Breno Montserrat e Arthur de Lima Jaime. Edição: Larissa de Lima e Breno Montserrat. Apresentação do quadro Mas em Curitibanos, Beto Bruel. Roteiro: Trupe Avelola de Teatro.